3 homens são julgados em Piracicaba, no interior de São Paulo, por comandar um tribunal do crime. Gravações do Ministério Público mostram um diálogo entre criminosos dentro e fora de presídios para decidir o destino de um integrante de uma facção rival. Este homem é Abraão Lincoln da Silva. Segundo o Ministério Público de Piracicaba, interior de São Paulo, ele era o chefe local da facção criminosa que age dentro e fora de presídios. Os promotores agora tentam provar no julgamento que Abraão e outros 2 homens são os responsáveis pela morte de 2 vítimas, condenadas no chamado Tribunal do Crime. Houve 2 mortes. Na primeira morte, houve um julgamento realizado por essa facção criminosa, algo que essa facção chama de tabuleiro. Foi montado um tabuleiro e essa pessoa foi submetida a julgamento. E nesse julgamento ela confessa que pertence a uma outra facção criminosa e lhe foi aplicada a pena de morte. Os 2 homens foram pegos em Piracicaba e levados para uma casa da periferia usada pelos criminosos como um tribunal. Eles foram interrogados durante horas. Em 2 dias, foram condenados e executados pelos integrantes da facção rival. Conversas interceptadas pela polícia mostram o momento em que um criminoso faz perguntas à vítima, um ex-presidiário acusado de fazer parte da facção rival. Há quanto tempo atrás você era? Eu comecei de 2003 para 2004. Mas não, onde você tá? Foi dentro da cadeia ou na rua? Na cadeia. Na cadeia. Qual cadeia que foi? Na Aparecidinha. Os chefes da facção decidem que o homem deve ser executado. Ô, irmão, você vai ter que achar uma quebradinha para deixar esse cara dormir, hein? Na época, o Tribunal do Crime também tomou a decisão de executar uma segunda vítima. Como não avisou a liderança dentro do presídio, o coordenador Abraão Lincoln da Silva foi advertido pela facção. Ô, mano, infelizmente, irmão. Aconteceu, mano. A gente não ia começar a ler o leite derramado, não, mano. E eu sou consciente do que eu fiz. Se eu tiver que pagar por isso, eu vou pagar, entendeu, irmão? Investigações apontam que as execuções foram motivadas por disputas entre traficantes, o que para o Ministério Público mostra o poder de articulação desses grupos, mesmo dentro dos presídios. Algo que a nossa Constituição Federal abomina nas leis ordinárias, nas leis regulares, e nós temos um Estado paralelo pautado pela pena de morte em determinados casos. O brasileiro tem o hábito de tomar remédio por conta própria, mas não sabe que a automedicação é a grande responsável pelas intoxicações no país. E muitas farmácias também têm responsabilidade nesse quadro. Chegam a estimular o consumo de medicamentos com promoções que nem deveriam fazer. Já na entrada da farmácia, o anúncio de suplemento de vitaminas ocupa uma das passagens para clientes. Dentro, o balcão está tomado pelo produto. O balconista não perde tempo e anuncia. Oferta de vitaminas aí, ômega 3. Eu vi lá na preço antigo ainda, cara, não aumentou aí. Oferece o primeiro produto. Chegou essa vitamina aqui, essa verde, uma novidade da linha nossa. Revela a composição. Porque tem vitamina B1, complexo B e C, né? Mas é uma coisa que não faz mal para a saúde, né? Aliás, fazer bem. Para vender, tenta tranquilizar o nosso produtor. Qualquer um pode tomar. Faz uma revelação surpreendente. O meu filho tem 4 anos. Eu dou para ele também uma vitamina que tem aqui. Há 4 anos você está tomando vitamina? Tá. Infelizmente, a alimentação que a gente come não é mais igual antigamente. Para este senhor, que não tinha receita médica, ele sugere o anti-inflamatório e a dosagem. Só os 4 dias que dá, e quando melhorar, procure mais. Em outra farmácia, o medicamento sobre o balcão com tarja vermelha só pode ser vendido com receita médica. Mas a balconista diz outra coisa. Sim, não precisa de receita, não. Esse não. Tem remédio sendo vendido por todo lugar. No mercadinho, ao lado dos doces, mais medicamentos. O caixa justifica. Não pode vender, não pode vender esses que é antibióticos, essas coisas aí não pode. E se é fácil comprar, muita gente se arrisca. É moleza, você vai comprar na farmácia. Se ele não quer vender com receita médica, você, né? E eles acabam vendendo? Eles acabam vendendo.
A Tainá toma remédio por conta própria com frequência. A dor no joelho, como que eu trabalho de pé o dia inteiro, eu tenho mania de tomar em casa, não procuro nenhum médico, nem nada. Parece inofensivo, mas um simples antigripal pode até provocar infarto e mais de 70% dos brasileiros assumem que tomam remédio por conta própria. E essa atitude é a principal causa de intoxicação no país. Por isso, ao entrar em uma farmácia, é melhor conhecer bem os riscos. O remédio combate os sintomas da gripe, mas também pode elevar a pressão arterial, a frequência cardíaca e sobrecarregar o coração. O anti-inflamatório pode afetar os rins, causar feridas no estômago e problemas no fígado. Sem a orientação médica, o medicamento pode até mascarar sintomas de doenças graves. Por exemplo, uma dor de cabeça recorrente, você tomando analgésicos todos os dias e não indo descobrir o que essa dor de cabeça realmente representa. Pode ser, por exemplo, uma dor de cabeça tensional, normal, mas pode ser, às vezes, um aneurisma cerebral. Por isso, é preciso ter muito cuidado e resistir àquelas promoções oferecidas o tempo todo nas farmácias. Quer aproveitar a antigripal na promoção? Não, obrigado. Uma caixinha tá R$ 9,90, duas sai por R$ 10,90. Não, obrigado. A desconfiança de um passageiro levou a polícia a encontrar uma criança escondida dentro de uma mala na rodoviária do Rio de Janeiro. A mulher que tentou embarcar com o menino foi presa. O policial leva a mala para uma sala reservada. A revelação é absurda. A criança tem 11 anos e seria levada para Curitiba dentro da mala. Ele é seu parente? Não, é quando ele nasceu. E ele pediu pelo amor de Deus, me adota. E ele tem uma história de vida muito triste. Se você perguntar, ele vai te falar tudo. Natasha Vitorino Souto, de 23 anos, foi denunciada por um passageiro que desconfiou do conteúdo de uma das bagagens. E você achou que assim poderia adotá-lo? Eu sei que eu escolhi a melhor forma, mas eu também não pensei. A história não convenceu a polícia e Natasha foi presa. O menino foi encaminhado ao conselho tutelar e, por enquanto, vai ficar num abrigo municipal. A mulher que tentou levar a criança dentro de uma mala vai responder pelo crime de subtração de menor. E, se for condenada, pode pegar até 6 anos de cadeia, além do pagamento de multa. Por enquanto, a coisa está sendo muito no ar ainda, né? A gente precisa investigar melhor e saber qual seria a real intenção da Natasha ao levar essa criança de maneira ilegal para Curitiba. Mais um dia de engarrafamento provocado pela faixa olímpica exclusiva nas vias expressas do Rio. Para tentar evitar o caos na chegada da tocha, a Prefeitura decretou o feriado na próxima quinta-feira. Mais de 100 quilômetros de engarrafamento e uma faixa desejada por todos os motoristas. A gente podia pelo menos andar na faixa lá com o cliente. A multa para quem circular na faixa olímpica pode chegar a R$ 191 e 7 pontos na carteira. O trânsito é insuportável, intransitável. Como se não bastassem as restrições, as ruas do centro do Rio também foram interditadas hoje, porque uma bolsa foi deixada dentro de um dos vagões do VLT. Mas foi só um susto. Depois de 2 horas de tensão, o esquadrão antibomba só encontrou roupas. É que reunir o planeta no mesmo espaço tem exigido do carioca um pouco mais de paciência e, às vezes, até uma reorganização na rotina. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, admitiu os transtornos no trânsito e anunciou hoje mais um feriado, além dos 3 que já estavam previstos no calendário olímpico. É na próxima quinta-feira, dia 4. Dia da chegada da tocha à capital. Eu vou viajar. Eu vou sair do Rio quinta-feira. Quem fica vai administrando como pode, nem sempre com bom humor. Eles têm que fazer o seguinte, lidar com profissionais de transporte, pessoas que entendam realmente para fazer esse tipo de evento. Essa é a realidade. O percurso da tocha olímpica está perto do fim. O símbolo olímpico segue por cidades do Rio de Janeiro. Houve protestos em Niterói e São Gonçalo. Manifestantes invadiram a rua e criticaram os Jogos do Rio. Mas também teve festa em muitas cidades. Praias bonitas, crianças ansiosas e até banda. Hoje o trajeto incluiu Saquarema,
a cidade de Rio Bonito e Itaboraí, onde a representante do Brasil no Taekwondo, Iris Tang Singh, apertou o passo com o símbolo dos Jogos. Record, emissora oficial dos Jogos Olímpicos Rio 2016. A Polícia Federal prendeu hoje o ex-presidente e um ex-diretor da terceira maior empreiteira do país, a Queiroz Galvão. Foi a 33ª fase da Operação Lava Jato. Os dois presos chegaram a Curitiba no início da noite. O ex-presidente da Queiroz Galvão, Ildefonso Colares Filho, e o ex-diretor da empreiteira, Otton Zanoide de Moraes Filho, foram presos no Rio de Janeiro. Eles já tinham sido detidos em outra fase da Lava Jato em novembro de 2014, mas estavam em liberdade. Para os investigadores, os executivos da Queiroz Galvão pagaram cerca de 10 milhões de reais em propina para funcionários da Petrobras e partidos políticos. A Força-Tarefa apurou ainda que doações eleitorais seriam subornos disfarçados. Para a Força-Tarefa, também há indícios que outros 10 milhões de reais foram pagos pela Queiroz Galvão para barrar a CPI da Petrobras em 2009. A principal prova é um vídeo que mostra toda a negociação. Na reunião estava presente o ex-presidente da construtora, Ildefonso Colares, pedindo apoio ao ex-presidente do PSDB, Sérgio Guerra, morto em 2014, para enterrar a CPI no Senado. Segundo a polícia, eles usaram códigos para combinar a propina. Também estão no alvo desta fase propinas pagas pelo consórcio KIP, comandado pela Queiroz Galvão. Esse consórcio fez um repasse de R$ 2.400.000 para a campanha de reeleição do ex-presidente Lula em 2006. A Força-Tarefa pediu a prisão de Marcos Pereira Galvão, ligado ao consórcio. Ele está na China e prometeu se entregar nos próximos dias. Para os investigadores, a Queiroz Galvão cometeu todos os crimes possíveis já investigados pela Lava Jato. A Queiroz tem uma peculiaridade. Ela enseja, ela representa todos os pecados, todas as espécies de crimes que nós verificamos na Operação Lava Jato. O PT disse, por nota, refutar o que chama de ilações e que todas as operações financeiras do partido estão dentro da lei. A Queiroz Galvão informou que colabora com as autoridades. O PSDB disse que apoia as investigações e que defende o trabalho das instituições brasileiras para o esclarecimento necessário. O Instituto Lula disse que o ex-presidente sempre agiu dentro da lei durante e depois de seus mandatos. O senador Antônio Anastasia, relator do processo de impeachment, disse que a presidente afastada Dilma Rousseff cometeu um atentado à Constituição. Anastasia diz no relatório lido hoje à tarde que Dilma cometeu crime de responsabilidade ao realizar a abertura de créditos suplementares sem autorização do Congresso e por ter feito operações de crédito com bancos públicos. A votação do relatório pelo plenário está marcada para quinta-feira. E o Senado está disposto a trabalhar num fim de semana para antecipar o desfecho do impeachment da presidente afastada, Dilma Rousseff. O novo calendário prevê que o julgamento comece no dia 25 de agosto e seja concluído no dia 29. A costura política para antecipar o julgamento de Dilma Rousseff no Senado teve a participação do líder informal do governo na casa, Romero Jucá. Foi ele quem levou hoje para a reunião com Michel Temer no Planalto os PMDBistas Eunício Oliveira e Renan Calheiros. A mudança permitiria ao interino viajar para a reunião do G20 na China no início de setembro. Essa viagem deve ser feita por um presidente titular do Brasil. O Senado tem que decidir se será o presidente Temer ou o presidente Dilma. Mas não é possível chegar um presidente ou uma presidente desautorizado para tratar com os maiores líderes do mundo no G20. Pelo novo calendário, o julgamento final do impeachment no plenário do Senado começará no dia 25 de agosto. Os senadores trabalhariam no sábado e no domingo para ouvir os depoimentos de 10 testemunhas. A votação final deve ocorrer no dia 29, 4 dias antes do calendário divulgado pelo Supremo no último sábado. O senador Calheiros nega a interferência de Temer na antecipação do julgamento e diz que o direito de defesa de Dilma está garantido. O que está sendo seguido é o processo legal.
é a lei e os prazos estabelecidos pela lei e pela Constituição. Nesta quinta-feira, após a votação do relatório da Comissão Especial, cuja aprovação é dada como certa aqui no Senado, os líderes vão acertar os detalhes do rito do impeachment diretamente com o presidente do Supremo, o ministro Ricardo Lewandowski. É ele quem vai comandar a sessão de julgamento. O governo comemorou o 4º mês consecutivo de melhora na atividade industrial. A produção da indústria cresceu 1,1% em junho em relação a maio. Desta vez, o aumento foi impulsionado pelo setor de veículos, que cresceu 8,4%. Também houve aumento nos produtos de limpeza e higiene pessoal, entre outros, 4,7%. Mas nos últimos 12 meses, a atividade industrial acumula queda de 9,8%. A maior em 7 anos. E a seleção de futebol masculina treinou hoje com o Renato Augusto no meio de campo, mas o mistério continua. O técnico Rogério Micali ainda não definiu a equipe titular. No campo burocrático, os jogadores aprenderam tudo. Foi uma reunião da FIFA para orientar a equipe a se comportar antes e durante os jogos. No campo de treino, aí tem que aprender a lidar com as dificuldades na prática. Começando pelo gramado, cada dia um diferente. Você ter o campo já padrão é mais fácil, mas tá ruim para todo mundo está trocando de campo, então não tem por que ficar aqui reclamando. Renato Augusto é o jogador mais experiente entre os que disputam espaço no meio-campo do Brasil, mas se ele assume a vaga de titular, isso ainda vai ser decidido. Há 2 dias da estreia contra a África do Sul nas Olimpíadas, a escalação da seleção brasileira ainda é um mistério. A torcida também viu o treino no estádio do Bezerrão, mas ninguém matou a curiosidade. Se a ansiedade aumenta, o desejo de ganhar medalha inédita também. Numa seleção com jogadores de todas as regiões do país, chegar até a final no Maracanã para um deles tem um gosto especial. Para ir para o colégio eu pegava um ônibus, passava de frente para o Maracanã e eu realmente ficava olhando para o Maracanã e falei, cara, eu acho que eu vou me dar bem aqui. E se lá for preciso conquistar com um braço forte, ele pode ser a melhor opção. A polícia procura novos envolvidos no sequestro da sogra do chefe da Fórmula 1. Essas e outras notícias no Giro de Repórteres. A Justiça de São Paulo decretou hoje a prisão preventiva dos 3 suspeitos de sequestrar a sogra do magnata da Fórmula 1, Bernie Eccleston. Eles já estavam detidos. Para a polícia, o piloto de helicóptero Jorge Eurico da Silva Faria planejou o crime e contratou os 2 executores. A investigação não se encerrou, todos sabem disso. Nós estamos em busca de novos elementos de prova e consequentemente, buscando os demais autores. Aparecida Palmeira foi mantida refém por 9 dias. Ela foi levada de casa pelos sequestradores que se disfarçaram de entregadores de compras, como mostram as fotos divulgadas hoje pela polícia. As negociações dos criminosos com a família eram feitas por e-mails. Segundo a polícia, as mensagens eram escritas pelo piloto. Os textos não apresentavam erros de português, o que reforça que ele era o autor. A falta de dinheiro ameaça o maior hospital de tratamento de câncer do Centro-Oeste. O pronto-socorro, a pediatria, a área de transplantes e a UTI do Hospital Araújo Jorge podem fechar. Todo mês são 35 mil atendimentos. O Hospital do Câncer tem um prejuízo de R$ 1.300.000 por mês, segundo a direção. E a defasagem na tabela SUS, que não é reajustada há 16 anos, seria a maior responsável pela crise. Um transplante de medula, por exemplo, custa R$ 120 mil. E o Ministério da Saúde paga apenas 23 mil pelo procedimento. Salvador espera pegar carona nas Olimpíadas. A cidade já está mais cheia. O setor de bares e restaurantes comemora. É que a crise já fechou 1.200 dos 6.000 estabelecimentos da cidade. Aqui no Pelourinho, a expectativa é de casa cheia durante as Olimpíadas. Devem ser quase 700 mil visitantes até o final de agosto, segundo a Secretaria de Turismo. Vamos agora às notícias internacionais com os nossos correspondentes. Ataques com armas químicas atingem civis em 2 cidades na Síria. Segundo relatos, cilindros com gás cloro foram lançados sobre áreas residenciais em Sarakeb,
no norte do país. 30 pessoas foram afetadas. Alepo também teria sido alvo de outro ataque com gás tóxico que deixou 5 mortos. Governo e rebeldes trocam acusações. Mais de 4.000 imigrantes morreram em todo o mundo desde o início deste ano. A maioria na travessia do Mar Mediterrâneo tentando chegar à Europa. O número é 26% maior do que o registrado no mesmo período de 2015. Nos últimos 10 dias, 120 corpos foram encontrados na costa da Líbia. Tufão chega à costa sul da China e coloca a região em alerta. Os ventos passaram de 150 km por hora e provocaram estragos. A tormenta Nida deve ser a mais forte a atingir a Ásia em mais de 30 anos.